Arte do Viver, falando sobre hipertensão arterial. Hoje o Democratizando a Arte TV está na presença da doutora Maria Tereza Casulli. E aí, tá 12 por 8 a sua? 11 por 7? Nós vamos falar de hipertensão arterial. Obrigada, doutora, por mais um vídeo. É um assunto muito importante, né? Porque bota em risco a vida das pessoas, Sim. né? Então, o que a senhora pode orientar para os nossos espectadores para o controle da pressão arterial no sentido da alimentação? A alimentação, ela exerce papel fundamental no controle e prevenção da hipertensão arterial. Eu costumo falar que o sal é maligno para as artérias, porque quando a gente começa a orientar, normalmente o paciente fala assim: eu tenho pressão baixa, minha pressão é 10 por 8, mas o consumo constante e abusivo do sal, ele é maligno para as artérias. O que significa isso? O consumo de sal, ele faz um endurecimento das artérias. Então, artéria dura é hipertensão arterial. Como a gente vê a mangueira, que a gente antigamente lavava o chão, hoje a gente não pode mais, que a gente tem que preservar. Ela conseguia ter pressão porque ela era fina e dura, né? Então, artéria fina e dura é hipertensão. Então, o sal, ele está escondido em muitas preparações com uma quantidade abusiva, né? Então, por exemplo, eu estava falando no nosso encontro anterior sobre o queijo, né? Então, o leite, hoje as pessoas se preocupam até com o teor de sódio da água mineral, né? Mas a gente, antes de olhar, nós temos que olhar o teor de sódio da água, porque a água mineral, ela vem com um teor de minerais enorme, inclusive o sódio. Mas, por exemplo, o próprio leite, 1 litro de leite, um copo de leite, já tem um teor de sódio bem grande. Você imagina eu concentrar isso para fazer um queijo, né? Então, eu tenho uns 10 litros de leite, que eu vou ter um queijo bem pequenininho. Se eu consumir uma fatia desse queijo, quanto que eu estou consumindo de sódio? Fora o sal do tempero do próprio alimento, né? Então, eu tenho que ter um cuidado enorme, tanto para cozinhar no meu dia a dia. Eu dei a receita de sal de ervas na nossa aula dos 10 alimentos que protegem o cérebro. Vão lá, porque é imperdível. Nós estamos falando aqui de 2 vídeos, os 10 alimentos que protegem o cérebro e o café da manhã saudável. Né? Então a gente está colocando essa mesma informação, salientando isso insistentemente pela importância. Né? Tem gente que, doutora, vai no restaurante, o prato tá pronto, nem provou, já pega o salzinho, abre o sal e joga. Nem provou. Né? Quer dizer, isso é uma bomba. Uma bomba. É uma bomba. Então, assim, o próprio brasileiro, né, tem uma pesquisa, a quantidade de sódio dia para uma pessoa preventivamente, para tratamento, seriam no máximo 2 gramas, né, de 2 a 4 gramas por dia. Tem estudos falando que durante o dia, consumindo pão, o cardápio inteiro, o brasileiro está consumindo em torno de 14 gramas de sódio. Muita coisa. Que é muita coisa. Então, assim, é uma bomba forçar o nosso rim a mandar esse sódio para fora. Fora não beber água, né? Ainda coloca essa bomba de sódio dentro desse rim, desse coitadinho que tem que fazer um trabalho enorme. Ou a senhora falou da água, às vezes a água ainda com mais sódio do que outras, né? Porque mas mesmo isso, a água, ainda a gente tem muito outras coisas para trabalhar, né? O próprio teor de sódio do próprio leite in natura,
como ele concentrado num queijinho, né? Imagina como está concentrado o sódio naquele alimento. Fora o que o brasileiro gosta muito são os embutidos, né? Verdade. Salsicha, linguiça, Presunto. mortadela, é absurdo o teor, né? Isso, como a gente estava falando, como substituir esses alimentos no café da manhã? Como ter prazer, sabor, sem perder a referência. Assistam Café da Manhã Saudável no outro vídeo. E a gente fazer comida gostosa sem ter essas ferramentas, tirar do dia a dia. A saúde vai agradecer tanto, já tem outro patamar, outro limiar, outra vida, outra perspectiva de vida e saúde. Como eu quero estar daqui 10 anos, como vai estar minha saúde daqui 20? Exatamente. Tudo que eu estou decidindo hoje vai estar impactando na minha qualidade de vida do que eu vou ser no meu futuro. Exatamente. Né? Então, assim, colocar esses embutidos, esses industrializados, sem colocar um teor de verdura junto, porque mesmo ainda consumindo um pouco, ter esse equilíbrio. Né? Eu cuidei de um moço que tinha chegado para eu ajudar e cuidar com a nutrição. Ele tinha acabado de fazer a cirurgia cardíaca, ele fez as safenas, né? E ele comia 8 rodelas de salame por dia. Em contrapartida, não comia verdura, não comia fruta, não comia legumes. Né? Como impactou no entupimento da artéria dele? Como ele chegou a ter que fazer essa cirurgia tão agressiva? A gente está falando de hipertensão, isso foi além da hipertensão? Foi bem além. Problema cardíaco, Já chegou um problema cardíaco de uma gravidade sem tamanho, né? Uma coisa vai puxando a outra, vai agravando a outra, né? Eu digo que a hipertensão é uma doença da falta de fruta, é uma doença da falta de verduras e legumes. Ela não vem acompanhada só de um hábito de sal. Quem está com esse hábito está sedentário. Quem está com esse hábito não está pondo a verdura verde escura no prato, não está colorindo um prato com comida de verdade, não está colocando um alimento que veio da natureza para o prato, né? Trazendo aquela quantidade de fibras, de minerais, de fitoquímicos que é tão necessário para fazer essa limpeza no corpo e colocar esses nutrientes para a formação celular. Então, assim, a fruta, ela traz um teor de potássio, né? E o potássio é outro nutriente importantíssimo no processo da hipertensão arterial. Então, eu falo que a hipertensão arterial também é uma doença da falta de fruta. E se a gente conversa com as pessoas hoje, elas não estão comendo muita fruta. Quando a mãe picava, colocava na frente, descascava, a pessoa comia. Hoje estava na mão, né? Estava na mão, achava gostoso, né? Agora, aquela força de descascar uma laranja, né? De pegar uma fruta para morder uma maçã. A gente fica 1 hora no celular e não perde 5 minutos para cortar uma fruta. Para descascar uma fruta e cortar uma fruta da época. Que ela vem na quantidade de potássio, na quantidade de fibras, na quantidade de vitamina ideal. Porque assim, a hipertensão, ela também é uma deficiência muito grande de potássio. E onde a gente acha potássio? Acha na fruta, né? Na banana, na laranja. Então assim, tem o universo dos alimentos ultraprocessados, com alto teor de sódio, de gorduras nocivas, mas também a falta dos fitoquímicos, das vitaminas do complexo B, dos carotenos, né? Então, assim, do magnésio, eu falo do magnésio, das sementes oleaginosas e das sementes, eu falo da semente de abóbora, que é a campeã em magnésio, né? Uma quantidade de 1 a 2 colheres de sopa da semente de abóbora, não aquela lotada de sal. A semente de abóbora crua, sem casca e sem sal, torradinha ou crua. Tem um teor absurdo de magnésio. A gente supre
de forma assim prazerosa. E como come? Um pouquinho por dia? Come Café da manhã, à tarde, qualquer horário? eu costumo falar para consumir junto com a fruta dos intervalos, sabe? Junto com semente de girassol, também Ela dá uma crua. saciedade? Dá muita saciedade e coloca o magnésio em dia. Hoje é muito difícil a gente suprir a quantidade ideal de magnésio que a gente necessita. No processo da hipertensão, hoje se fala que a hipertensão é uma doença também do magnésio baixo. É engraçado, né? Eu acho que pode ser, para mim é uma surpresa, pode ser que para você também seja. A gente relaciona. E a verdura verde, Mas que a não gente está no relaciona a prato? sal A à hipertensão. hipertensão, e não a tudo isso que a senhora está falando agora. Exatamente. Né? Por isso que, assim, a má alimentação. Não, parece que o sal é vilão, mas Só o não é sal. só. Ele é vilão. Não Mas só ele, né? Não só ele. A falta de magnésio, A falta de potássio, a falta de fruta. Hum. Né? A fruta que ajuda a gente colocar aquela... E suar. Eu tive um esclarecimento tão maravilhoso, né? O suor é salgado. Gente, suar é colocar sal para fora, excesso. Interessante. Então a gente precisa colocar esses... Você já sabe que suor é salgado, né? A gente precisa suar, né? Colocar essas toxinas, esse sal em excesso para fora. Quem puder fazer Antigamente, o sal era ouro, era salário, por isso que se chama salário. O dinheiro era pago em sal. E eles não tinham sal, transportavam o gado e precisavam levar comida, né? E a carne que eles levavam, eles conservavam no suor do boi, né? O boi suava, colocava sal para fora e eles conservavam essa carne no suor. É nojento. Mas era uma realidade. Não se tinha sal, que sal é salário. Então a gente precisa colocar o excesso no suor. E muita gente hoje está sedentário, né? A gente não consegue lendo o mínimo esforço. O que a gente tem hoje? Controle remoto, o vidro do carro é um botão. A gente antigamente fazia muito mais esforços para fazer as coisas básicas que a gente precisa. Hoje o patinete também evita você de caminhar. Evita caminhar, então assim... Tem bastante coisas que estão tirando os exercícios do dia a dia, deixando né? a gente deixar de suar. Mais sedentário, né? Olha que interessante, mais isso obeso, da natureza. Mais doente, né? Aí, mais obeso, mais eu amasso aquela artéria, né? Mais esforço eu vou ter para aquele sangue circular. Eu esmago aquela artéria, ela fica esmagada. Entupida. Né? Com a alimentação também, né? Então, assim, vamos ler rótulo, né? Saber quais são a lista de ingredientes que eu tenho naquele produto que eu vou consumir. Eu adoro ler rótulo. A gente descobre a fauna e a flora, né? Adoro. Assim, sabendo que na lista de ingredientes, o que tem maior quantidade vem primeiro na lista de ingredientes, né? Então, assim, se o primeiro ingrediente é o que eu tenho maior em quantidade naquela receita. É uma regra, é isso? É uma regra, né? Então, normalmente a gente lê água. Outro dia a gente foi tomar um picolé, aí a gente foi ler o rótulo do picolé, era um picolé de abacaxi. Aí o primeiro ingrediente era água, o segundo ingrediente era açúcar, o terceiro era aroma idêntico ao de abacaxi, o outro era subcorante semelhante ao abacaxi, quer dizer, era picolé de água e açúcar e corante. Então não ia valer a pena eu glicar minha hemoglobina comendo aquele açúcar, aquele picolé de mentira. Né? Exatamente. Picolé de mentira, eu quero um abacaxizinho. De verdade, porque né? Qual o problema de se colocar um concentradão de abacaxi, a própria fruta no picolé? Corante. Do que água e açúcar e corante. Então, se a gente exigir consumir de verdade, vai melhorar
Não comprar a gato por forma. lebre, né? Eu acho que é gato por lebre. É, exatamente. Picolé de água e açúcar. Não ia valer a pena eu brincar meu Às vezes você quer, tá calor, eu quero, Tá né? calor, mas não ia valer a Mas pena. não vale né? a pena, porque Não ia depois valer que a você pena. tem que gastar das calorias, Exatamente. e quem tem diabetes também, né? Quer dizer, vai tomar esse Picolé açúcar, de água e açúcar. né? É complicado. Um picolé só de frutas, adoçado com a própria fruta. Um picolé hoje de picolés orgânicos, com fruta de verdade, né? Então, assim, a gente vai ditar o que a indústria vai fabricar. Eu quero um picolé de fruta de verdade, Saudável, de né? fruta, Saudável. né? Eu tô com calor, Picolé quero de me abacaxi refrescar com uma coisa de nutrientes verdade, e com né? a fruta, de fruta, né? Que eu posso fazer em casa também. Né? Acho que a gente precisa ser mais exigente, é o que a senhora falou, né? De repente olhar todos os ingredientes, olhar E o que escolher contém. o que for melhor. E escolher, exatamente, porque opção a gente vai ter. Vai ter. Agora, a conta a gente vai pagar depois se a gente ficar tomando coisas assim. Alimentos ultraprocessados, como a gente falou, né? O suco de caixinha, chamado de néctar, que muitas pessoas estão substituindo o refrigerante por ele. Tomem cuidado, que é um alimento ultraprocessado, com alto teor de açúcar, baixo teor de fruta, né? Ainda melhor do que aquela fórmula mais química do refrigerante, mas sinal vermelho, tome cuidado. Nós falamos isso no café da manhã saudável, né? Eu acho que são cuidados que a senhora passou agora, são alguns cuidados, quer dizer, na verdade não foi só o sal, a senhora falou de um monte de coisas. De condutas. Que a gente, de repente, aplicando isso no dia a dia... Esse olhar, eu consigo fazer prevenção, eu consigo tratar. Vai tirar a pressão lá pra frente e já vai estar melhor, né? Vai estar melhor, vai, com certeza. A pessoa já vai ter uma qualidade de vida melhor e menos preocupante, né? Para não ter uma surpresa, de repente, né? Que a hipertensão pode impactar na saúde, né? São vários processos na saúde que ela pode impactar negativamente, né? Tá bom, então. Muito obrigada por mais essas dicas. Nós é que agradecemos. Até a próxima. Até a próxima. Se inscrevam no canal Democratizando Arte TV. Nós teremos muitos mais vídeos com a doutora que vão interessar muito para a sua saúde. Muito obrigada. Obrigada. Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga @marcia.tuca no Instagram e @marciatucaartist no Face.